E aí, galerinha do meu canal, está começando mais um vídeo de O Mundo Curioso para você. E antes de eu falar o tema, galera, não se esquece de deixar aquele like. E se você estiver vendo pela primeira vez, de se inscrever. Que hoje é mais um tema maior, seu vídeo que eu sei que você gosta. Só eu e você na cama, mais um tema bom, divertido. E mais uma vez eu vou falar sobre política, porque eu não sei você aqui, mas aqui é onde eu moro, tá marcado Vila Velha. Pô, só fala de candidato a presidente, a candidato quem que vai votar, eu voto em Bolsonaro, eu voto em Haddad. Só aqui, mas aqui que tá mais na frente é entre Bolsonaro e Haddad. Então eu vou falar com você mais uma vez minha opinião, mas meu detalhe, espero que você respeite. Não vou criticar ninguém, cada um seu livre, apito para quem você vai votar. Você vai votar em Bolsonaro, Haddad, o Ciro, que tá mais fraco, mas que tá concorrendo. Ou até Marina, que nunca ganha, só tá lá só para competir. Mas antes de começar, peço mais uma vez, se inscreve no meu canal, se estiver vendo pela primeira vez. Deixa aquele like, e embaixo se inscrever, tem um sininho. Marca o sininho para você não perder nenhum vídeo nosso. E a minha opinião sobre a política é isso, galera. Vamos respeitar a opinião de para discutir sobre política, porque... Tu acha que Bolsonaro tá se importando com você? Bolsonaro tá nem aí, Haddad tá nem aí, tá tudo cheio de dinheiro, poder, e você o quê? Só faltando matar pro candidato, só faltando matar somente pros bolsomínios dos infernos, que pra verdade não bate bem com o Bolsonaro. Então, galera, respeite cada um dos candidatos, respeite quem vai votar e só vota ponto, fica dizer, defender, matar. Eu vejo muita gente aqui, até onde eu moro. Só falta matar pro candidato, se defende muito, muito. E mais essa semana, que hoje é terça-feira, faltando uma semana para eleição, que domingo é o grande dia para saber quem é que vai pro segundo turno, ou que vai ganhar direto. Provavelmente, né, a coisa maior para ele ganhar direto, vai ter segundo turno. Ou Bolsonaro Haddad, ou Bolsonaro Haddad. Então, essa semana é muito tempo, muito nervoso. Realmente tá com eleição muito importante para presidente. E um conselho que eu peço para você que tá vendo esse vídeo, galera. Vamos votar bem, votar certo, não vender seu voto e pensar bem na hora que você for votar. Muita gente se vende por 50 reais ou até por menos. E não pensa outro em votar correto, vender bem, porque os 50 euros que você ganhou aqui há 4 anos vai fazer falta. Você não vai poder cobrar pro seu candidato porque você vendeu seu voto. Então, galera, antes de como for votar, pense bem, não venda seu voto, vote certo, vote bem, vote limpo. Não vende e outra, olhe bem o seu candidato, olhe que ele é honesto, que ele não desviou, que ele não roubou, olhe bem, para dentro não errar de novo, porque 4 anos no poder, 4 anos, velho, é muito tempo. E mais esse ano que a gente tem o que? Deputado federal, que esse ano mudou, primeiro federal, depois estadual, 2 senadores, governador e presidente, são 5 candidatos, e tem o mais importante para o nosso país, que é presidente da república e governador. Então, que você que tá vendo esse vídeo aí, galera, pai, primeiro, de discutir, porque esse candidato aqui tá tudo sem da ganha. Tu acha que Bolsonaro Haddad perdeu ganhar? Vai o que? Só vai descansar o seu hotel de luxo, seu dinheiro que tem, porque o pobre que vem aqui sou eu que tô fazendo esse vídeo aí, que nem a audiência eu ganho, que tô um pouco inscrito. Então, galera, como você estiver vendo aqui, pense bem. E outra, minha opinião ainda, que foi qual o vídeo passando, ainda é outra. Ainda não vejo o candidato certo. Eu tenho meu candidato que eu vou votar. Mas pra falar a verdade, eu ainda não vejo ainda um candidato bom mesmo para dizer, esse sim vai mudar o país, esse sim vai mudar, igual que foi Barack Obama nos Estados Unidos. Não vejo. Eu não vejo, é muito tipo no nosso país, igual o YouTube que eu vi hoje em dia, Felipe Neto. A pessoa chega na hora de votar, vê Bolsonaro, Haddad, Marina, Ciro. Se pensar bem, será que uns vai do voto? Você tá vendo? Nenhum. Tem debate quinta-feira na Globo. Eu ainda continuo dizendo, pra mim, nenhum merece voto, nenhum merece um voto certo no meio de confiança. Lógico, a gente tem que escolher o menos pior desses 4 aqui. 4, principalmente Bolsonaro, Haddad e Ciro. E Geraldo Alckmin também tem. Cada um tá dividido de uma popinha. Se pensar bem, pode ver. Bolsonaro tem muita fama de ditador, doão, ignorante. Haddad, apoiado de Lula, não fez nada na presidência. Fez nada no comando do governo de São Paulo. Marina, banana. Geraldo Alckmin, famoso ladrão de merchandise. Ciro, uma vez passou o jornal, disse que desviou como era o governador do Ceará. É difícil ver um candidato mesmo, que eu tô aqui falando com você, sério, certo, honesto, trabalhador, que com certeza vai mudar nosso país. Infelizmente, a gente tem que escolher entre os 4, os menos pior, porque não existe o melhor, os menos.
realmente meio pior, que nosso país está em uma situação muito difícil, muito cara essa eleição aqui. Hoje tô gravando vídeo, é dia 2 de outubro aí, tô gravando esse vídeo especial pra você. Então galera, deixa aí o like, se inscreve no meu canal, se estiver vendo aí, já estamos encerrando, fazer um vídeo um pouquinho mais curto. E mais uma vez, galera, para de discutir sobre política, que ninguém merece o voto não. Ninguém merece não, tá vendo? Tchau aí galera. Até o próximo vídeo de O Modo Curioso. E pense bem, vote certo, vote bem, vote limpo.